subimos mais uma vez na tribuna para passar alguns informes de alguns projetos nossos, de algumas das nossas lutas, e, ao mesmo tempo, já dar encaminhamento a algumas prerrogativas que nos cabe agora, como incumbido da missão de sermos presidente da Comissão de Direitos Humanos e Direito Difusos, inclusive Direito do Consumidor. Primeiro, eu já vinha observado aqui na tribuna a importância que é esse novo momento histórico estabelecido por essa aliança de esquerda para o nosso Estado e para a nossa cidade. E você já pode perceber alguns resultados no trato do diálogo e do encaminhamento de algumas políticas públicas. E aí, eu gostaria de fazer um pedido, chamando a atenção do vereador Benilton Lucena, vereador que, inclusive, está imbuído da missão de ser um potencial primeiro suplente ao Senado. Vereador Benilton, eu lhe peço desde já que Vossa Excelência tenha carinho com o projeto de emenda constitucional que tramita no Senado, relatoria do senador Paulo Paim, do PT, que trata do piso salarial do agente de limpeza. É uma relatoria que, queira o destino, de repente pode ser Vossa Excelência lá a defender a categoria dos agentes de limpeza, assim como está fazendo o Partido dos Trabalhadores a nível nacional. A relatoria fala de um piso salarial de R$ 1.200, aprovado pela base governista, que no momento é composta pelo PT, e Vossa Excelência pode estar lá, sendo uma voz a mais, para fortalecer essa luta, e assim nós esperamos. Da mesma forma, anuncio à cidade que uma luta que foi encampada pelos agentes comunitários de saúde, aqui inclusive nessa casa, que foi a luta pelo piso salarial, e que esse piso não tivesse prejuízo com a VPI, com a verba, né, com a verba de desempenho integral, para aqueles que trabalham as 40 horas semanais. E o prefeito Luciano Cartacho, e é preciso que a gente faça essa referência positiva, quando assim merecer, inclusive, depois de um ato de protesto dos agentes comunitários de saúde que ocuparam a prefeitura, definiu e acatou o pedido do movimento e colocou de maneira retroativa a VPI, de forma integral, retroativa a 5 de julho, essa gratificação legal de 2009, ainda da época do prefeito Ricardo, para compor, somar ao salário base dos agentes comunitários de saúde de endemia. Representa um aumento real de R$ 210, mas que vai ser incorporado ao salário e vai contar para a aposentadoria, de maneira tal que não se trata de uma gratificação casuística, circunstancial, se trata de um direito legal, onde qualquer outra gratificação vai somar, mas a VPI e o salário base fazem parte daquilo que é direito líquido, certo e sagrado do agente comunitário de saúde de endemia. Parabéns à categoria que lutou. E aí eu faço referência especial aos líderes que estiveram presentes em todas as etapas dessa luta. Ao companheiro Raul José, ao companheiro Leandro, ao companheiro Humberto, ao companheiro Edson Moreno, ao companheiro Radney Sátiro, abraçando a cada um de vocês, eu abraço todos os agentes comunitários de saúde. E digo para vocês, o caminho é a luta, o caminho é o protesto legítimo, legal e necessário para aperfeiçoar a democracia. Essa vitória tem o dedo de vocês. Está absolutamente coberto de méritos o movimento independente e autônomo dos agentes comunitários de saúde. Levaram a categoria à vitória nessa batalha, levará a categoria à vitória em outras batalhas. E é baseado nessa vitória que eu tenho certeza que o prefeito irá acatar o nosso projeto indicativo que pede a criação de um programa habitacional para servir aos agentes de limpeza. Agente de limpeza que muitas vezes é tratado de forma invisível, faz um trabalho duro e difícil na sociedade e precisa de uma atenção dentro dos programas habitacionais, e esse projeto indicativo chama a atenção do prefeito que isso é possível, isso seria bom para a cidade, seria uma forma da gente pagar uma parte da dívida que a cidade tem para com essa importante categoria, que paga muitas vezes com a própria saúde a condição que eles têm de manter a nossa saúde. Entro também em outra pauta, que tem a ver com a minha nova missão como presidente da Comissão de Direitos Humanos
e Direito do Consumidor, que leva em questão a recente criação da Secretaria do Direito do Consumidor, de Defesa do Direito do Consumidor. Primeiro, no dia em que foi votado, eu ainda na oposição, falei que era uma decisão acertadíssima, tanto a criação da secretaria, como a indicação do vereador Elton René. Jovem talento, guerreiro, corajoso, vereador que foi eleito porque tem honoris causa nessa área, conhecedor técnico do problema e pessoa que tem motivação política. Por que não? Por que não? O que é que tem de ilegítimo você ter uma motivação para transformar o que está errado na sociedade? E esse somatório de coisas faz com que a gente perceba que hoje, por exemplo, os postos de gasolina foram fiscalizados, foram pesquisados, e não é muito fácil você mexer com aquilo que outrora foi chamado de cartel. São pessoas poderosas. Proprietário de posto de gasolina é um grupo poderoso. E é um grupo que se locupleta de uma parte importante da economia, que define, inclusive, a inflação. E o vereador Elton René, com essa secretaria, ele já demonstra ganhos, como, por exemplo, a fiscalização ao comércio no setor de bares, o setor de serviços como um todo, que muitas vezes é desregulado e quem sai perdendo é o consumidor. Agora, a secretaria precisa se aperfeiçoar, vereador Fuba. A secretaria ela tem um fundo, presidente Durval, ela tem um fundo que hoje tem recursos da ordem de 3 milhões de reais. E está empancado na burocracia, você, por exemplo, comprar carros para criar um PROCON móvel. O PROCON poder ter um carro que se desloque até o Valentina, que se desloque até o bairro do Novaes, que se desloque até o São José, que vá até a comunidade de São Luís, no Bessa. Enfim, você tem um investimento desse que é relativamente barato se comparado ao benefício que é a defesa sagrada do direito do consumidor. E o direito do consumidor é um item importante dos direitos humanos, porque nessa sociedade capitalista, selvagem, muitas empresas se valem das brechas da lei para prejudicar o consumidor. Eu vou dar um último exemplo. Por exemplo, eu acho aqui que muita gente já tomou todinho. E você pegou um lote de todinho que está contaminado, agora, recentemente. Talvez se a fiscalização fosse mais aguerrida, talvez muitos outros produtos, não só produtos da Pepsi, mas produtos da própria Coca-Cola, a própria Coca-Cola que tem um segredo, né, um segredo indecifrável sobre a sua fórmula, essas questões não se sustentam na democracia moderna. O direito do consumidor é o direito sagrado de você existir e ter vida com qualidade. Toda ferramenta da cidadania, e o PROCON é uma dessas ferramentas, que existirem para dar acesso à qualidade de vida, ela precisa ser potencializada. E a Secretaria de Defesa do Consumidor precisa ser potencializada, ela tem recurso para isso. Eu já enviei ofício ao secretário de Administração, ao secretário Elton René, e recebi como resposta que o que está entravando o desenvolvimento da secretaria é a burocracia licitatória. E aí, perdoe os gestores do município, essa explicação é muito pequena, essa explicação é muito tacanha, porque nós já temos 1 ano e meio de gestão, nada se explica você não ter, por exemplo, comprado ainda viaturas para o PROCON móvel, você não ter pesquisas intensas. Essa pesquisa com relação aos postos de gasolina, ela foi importante, mas é preciso investigar outros setores. Setores, por exemplo, que não aceitam a gente fazer o distrato. Eu vou dar um exemplo de um. Quem aqui tem TV a cabo e internet sabe disso. É a coisa mais difícil do mundo você quebrar um contrato com empresa de TV a cabo. É a coisa mais difícil do mundo. Você tem que passar 3 horas no telefone e muitas vezes você recebe a notícia que quebrou o contrato, mas a cobrança continua chegando. Eu estou dando um exemplo, poderia passar amanhã à tarde, afora a questão da Energisa, bandeira de luta da vereadora Raíssa Lacerda, tão competentemente levada pela companheira. De maneira tal que você tem uma secretaria que tem possibilidade de ter ferramentas de melhor servir a população. E essas possibilidades estarem sendo, digamos assim, subtraídas, é ruim. Eu gostaria de pedir mais 1 minuto. Conclua, vereador. É ruim
é ruim para a expansão do conceito de cidadania. O conceito de cidadania funciona pela ideia de direitos e de deveres, mas funciona regulado pela economia. E a economia, nesse momento, é a economia capitalista. A economia capitalista, ela procura o quê? Lucro. E o lucro não pode ser a todo custo. O lucro não pode ser prejudicando a nossa saúde. O lucro não pode ser tomando o nosso dinheiro com juros exorbitantes. Os bancos não podem ter esse direito de explorar os nossos salários através de juros exorbitantes. E toda ferramenta tem que ser valorizada. Nesse sentido, eu parabenizo, sim, a gestão, parabenizo a secretária Elton René, mas parabenizo cobrando que a coisa funcione a contento. Da mesma forma que eu tenho certeza que os nossos apelos e os nossos pedidos serão executados, porque aqui vos fala um vereador que acredita nessa aliança de esquerda, porque eu acredito na luta pelo socialismo democrático, que é a base ideológica que compõe o meu mandato e é a base ideológica que compõe a minha vontade de mudar a sociedade.